Então eu estou fazendo esse vídeo para mostrar a vocês esse novo multímetro, a minha nova aquisição, que é o Icari HM2082, né? Qual foi a razão de eu ter comprado esse multímetro, né? Eu tenho outros multímetros aqui que eu utilizo, né? Uns bem antigos, né? O analógico, que é muito bom. Quando a gente vai utilizar em peças, ele acende uma luzinha aqui, ó, um LED. Isso ajuda muito, né? Mas foi preciso evoluir, né? Esse, por exemplo, aqui, ele marca a tensão DC, mas se eu medir uma pilha aqui, ele só dá 1 volt. Ele não marca 1,5 do volt, né? Então ele fica como que ultrapassado, né? Eu precisei evoluir. Esse aqui é um amperímetro, só que a tela dele é muito apagada e para não utilizar ele mais, eu resolvi comprar esse novo aparelho aqui, o HM2082, porque ele vai reunir todas as funções desse aqui num só aparelho, né? Esse aqui é o Minipa ET1002, ele é muito bom, funcionou aqui comigo durante 5 anos e me atende muito bem, né? Mas houve a necessidade de eu reunir aqui um multímetro que tivesse capacímetro, já que esse aqui não tem capacímetro, né? Esse aqui também mede temperatura, vocês podem notar que está marcando aqui 29 graus aqui em Itarema, no Ceará. Aqui é muito quente, né? E aqui está numa função de temperatura. Ele também tem uma luz, uma iluminação, que ajuda muito a gente enxergar. Aí não tem o problema que eu tenho com esse aqui, do vidro escuro, né? Então já resolvi esse problema do vidro escuro e do capacímetro, né? Também temperatura, que os outros não tem. Ele vem com um termopar. Agora eu tive um probleminha quando eu adquiri ele, quando ele veio com uma dessas pontas aqui do termopar solta, ó. Você pode notar que o fio é muito fino, né? E a solda que estava aqui dentro estava solta, eu precisei desrosquear aqui e soldar novamente. O único ponto negativo desse aparelho é esse termopar, que é muito frágil. A Icari poderia melhorar um pouco mais na questão do termopar, porque o aparelho em si está ótimo, né? A gente pode também ver aqui a diferença nas ponteiras, ó. A ponteira ela tem uma proteção aqui, ó, que você encaixa aqui. Aí facilita você fazer medidas para não fechar curto, com medidas no circuito lá e não fechar curto, né? E ela também vem com a tampazinha aqui, ó, onde vai no multímetro, que a gente pode até colocar aqui no para proteger a ponta, caso a gente vá fazer uma viagem, né? Resolva fazer uma viagem, a gente pode deixar ele fechadinho aqui, ó. No caso aqui, ó, você pode colocar aqui e botar dentro da mala e viajar, que não vai danificar a ponta do seu multímetro, né? Ele veio numa embalagem assim, ó. A gente foi comprado aqui na loja da Magazine Luiza, de um parceiro, do Aleph Martins. Eu vou deixar a descrição no link, né, da loja dele. E ele vem numa embalagem assim como essa, que é a caixa dele. Vem falando algumas especificações dele, né? Aqui. Que ele mede aqui indutância também, que é um fator que os outros multímetros não medem, né? Ele mede capacitância, temperatura, são coisas que os outros não medem, né? Tem a função NCV, que eu vou já mostrar também como é que ela funciona. O manual é em português, né? Isso facilita muito pra gente, né? Um manualzinho em português que acompanha o produto, né? Isso aqui também foi um ponto muito positivo. Na questão do termopar também, voltando ao assunto do termopar, na caixa aqui, se a gente observar, aqui menciona que a função temperatura marca aqui, ó, de menos 20 graus a 1000 graus, né? Porém, quando a gente abre o manual de instrução, aqui tem dizendo assim, ó, o termopar incluso pode ser usado somente até 300 graus. Para medidas de temperatura maiores, outros termopares devem ser utilizados. Então, uma discrepância na informação aqui que a Icari poderia corrigir também, né? Porque se bota na caixa, no site, que é até 1000 graus, e o produto vem só aguenta 300 graus, né? Aí é um sinal de que precisa haver uma melhora aí, né? Na questão do termopar, né? Até porque só o limite de 300 graus, ele limita muito esse termopar, né? Ele não pode ser utilizado, por exemplo, com ferro de solda, que às vezes é muito potente, né? E, inclusive, aqui eu deixei um ferro de solda aqui aquecendo aqui um pouco para a gente medir a temperatura. Eu vou colocar aqui as ponteiras aqui.
Coloquei aqui as ponteiras aqui do Termopar. O que mede aqui é só essa pontinha aqui fininha aqui, né? Tá marcando 29 graus. Eu vou encostar aqui no ferro de solda, na ponta do ferro de solda aqui. E a gente vai ver que vai começar a aumentar a temperatura. Olha só, a temperatura do ferro de solda é um ferro de 25 watts, né? E aqui ele está aumentando, ó. Mas note que aqui ele vai aumentar, vai aumentar. Eu não posso ultrapassar os 300 graus, é porque é um ferro de 25. Se for um ferro de 60 watts, aqui vai para 500 graus. E esse Termopar já não posso medir ele, né? Mas aqui é a medida de temperatura. Se eu soltar aqui o sensor, note que a temperatura já vai diminuindo, né? Ele tem uma função também, que é a NCV. Aqui na escala, a gente pula a escala aqui um pouco para cima aqui. Na função NCV, ele vai medir a questão da tensão, né? Semelhante a essas canetas aqui, ó, de medir tensão, né? Mede se tem tensão. Aqui eu tenho um fio positivo, ele toca, acende a luzinha, e no neutro ele não acende, ó. A gente pode até identificar uma fase aqui, a fase azul e o neutro verde, né? Então ele tem a função parecida que vai substituir essa canetinha. Se a gente se aproximar aqui, ó, do positivo, ele acende, pisca uma luz, as barrinhas, eu vou me distanciando, a barrinha vai ficando longe. Se eu me aproximar, o som aumenta, a luz pisca mais rápido. Se eu encostar no neutro aqui, ele também está piscando aqui no neutro, porque o ferro está ligado, mas se eu desligar o ferro, no neutro fica apagado. E aqui fica muito intenso, ó. E aqui fica mais devagar. Dá para identificar fase neutra com a função NCV, que substitui a função da canetinha, né? A questão do prazo, né? No site dizia que ele vinha em 16 dias, né? Mas acabou que ele chegou em um mês, né? Não por culpa da loja, mas por culpa do Correios, que demora muito, né? Então os Correios aí, alô Correios, poderia também dar uma melhoradinha nisso aí, né? Mas um aparelho muito bom que vai substituir aqui todos esses aparelhos. Para quem deseja comprar esse aparelho, ele vem com suporte aqui atrás, ó. Você pode apoiar ele aqui, né? Tem a função de indutância que mede bobina, né? Para quem trabalha com automóveis é muito bom medir a bobina, né? Tem várias outras funções aqui. Em breve eu vou fazer outro vídeo testando o capacímetro, testando todas as escalas dele, né? E ele é basicamente isso, né? Para quem deseja comprar, eu fui comprar ele, pesquisei no YouTube, só tinha 3 vídeos falando dele. É um aparelho da Ikari muito bom. Eu ia comprar um Minipa ET1607B, mas ele estava em falta e eu resolvi fazer uma pesquisa e fiquei entre o Minipa ET1649 e esse aqui da Ikari. Esse da Ikari venceu na pesquisa do YouTube por causa das várias funções que ele tem. E a função que me chamou a atenção foi a indutância de medir bobina, né? Que tem a mais do que a da Minipa, né? Também o preço dele, que custou ali R$254, mais um frete de R$50. Já o da Minipa, ele estava em torno de R$322, com 51 de frete. Então esse aqui estava um pouco mais barato, com muito mais funções, né? Então se você está pensando em trocar o seu multímetro, eu fiz essa troca por esse e ele está se mostrando um excelente multímetro, né? Com exceção do Termopar, que eu espero que a Ikari corrija esse problema, porque ele tem uma fiação muito frágil aqui, muito fina, e já veio com problema, até a solda veio desconectada. Ainda bem que eu tinha um ferro de solda aqui, prontamente fez a solda, né? Então, basicamente é isso. Em breve farei um vídeo com outras funções desse multímetro aqui, já que no YouTube tem poucos vídeos falando sobre ele.